Buenas. Essa é uma live aleatória, não costumo fazer live, mas hoje merece, né? Muitas coisas acontecendo. Primeiramente, amanhã é Enem, né? Então, amanhã eu vou fazer prova, olha aí, prova de exatas, que bom. E aí, para dar uma relaxada, eu decidi falar sobre futebol. Mas aí, fiquei arrumando a camisa bonitona, né? Fiquei olhando os dados, já que eu quero falar de futebol, Copa do Mundo. E principalmente a arte, né? Eu quero colocar uma arte diferenciada onde for ficar salva essa live, né? E os dados, né? Para não falar besteira demais. E aí, falar de futebol é uma coisa fácil. Eu falo de futebol quase toda segunda, naquele glorioso mesa elíptica, né? Que eu falo sempre com o Sérgio, com os meninos. Não quero fazer uma live longa, quero fazer uma live só para quem aparecer, para quem der uma olhada, que vamos falar sobre Copa do Mundo. Primeiramente, meus problemas com Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo, ela é um evento que para o mundo, né? Porque todo mundo quer assistir. A FIFA é uma organização muito grande, tem muitos países, então ela fala de muitos países. Então, nada mais justo que a Copa do Mundo, como para o país e para o mundo, vamos dizer assim, entre aspas, chama muita atenção. E aí, primeira coisa, pô, o mundo todo está vendo? O mundo todo está vendo. E você escolhe um país que é desse jeito? Por quê? Por que foi escolhido o Catar, né? Pô, o Catar foi escolhido porque teve suborno, né? Compraram votos, né? Eu não posso provar, mas nitidamente, né? Não tem sentido você fazer uma Copa no Catar. É um país muito pequeno. Em todos os países onde teve Copa, são países com dimensões maiores. Então, por exemplo, a Alemanha e a Bélgica estão o mais longe possível de onde vai ter os jogos, na cidade. Estão a 100 quilômetros. 100 quilômetros é 1 hora e meia, né? É patético, né? Foi escolhido porque teve grana, né? Eu acredito que tenha um suborno aí. Mas aí isso não é novidade. A sede passada também, né? A Rússia. A outra sede também, né? No Brasil. E sempre com irregularidades, sempre com países complicados, com tumultos momentâneos, né? E aí você tem o Catar como sede, para dar uma piorada, é um país que não aceita homossexual, é um país que não pode beber, é um país que tem uma série de regras próprias. Peraí, você está escolhendo um país onde vai um monte de gente, de culturas diferentes, e você não vai respeitar a cultura de ninguém, porque esse país não respeita, é isso? É isso, né? Então, a minha primeira ingresia com relação à Copa é isso. Você escolheu um país desse, agora você tem que respeitar as regras. Então, já cagou regra, não vai ter bebida. Bebida só 6 horas antes, num período X. Bebida caríssima, né? E mais, na hora que estiver bebendo lá, se bater o relógio e tocar a hora da oração, para tudo, silêncio, vamos rezar. Você acha que você vai conseguir fazer bêbado rezar? Complicado, né? Então, foi escolhido, tá aí. Também é para fazer um rodízio de continentes, né? Então, não sei se o pessoal sabe muito, mas em determinado momento estava uma polarização entre Copas apenas na América e na Europa, que são onde tem os maiores campeões, onde o futebol é mais desenvolvido. Em determinado momento, não, vamos espalhar, né? A FIFA, na sua bondade, até vamos espalhar o futebol aos 4 cantos. Esse rodízio começou lá em 2002. Vamos fazer na Ásia, e aí vamos fazer um rodízio em cada continente. Então você fez na Ásia, fez na América, fez na Europa, fez na África, faltava no Oriente Médio, tá aí, né? É o que tem para hoje. Podia ser um país melhorzinho? Podia, mas escolheram esse aí, a grana falou alto e é isso aí, tá? Bom, segundo ponto, né? Agora, para você falar dessa Copa, você vai falar desse imbróglio político. E aí, quando alguém diz, né, que eu não gosto da seleção brasileira, as pessoas meio que, você não pode misturar futebol com política. Não posso? Isso acontece o tempo todo, né? Então, a vida inteira você tem essa mistura de futebol e política. Se você não viu antes, é porque faltou você dar uma olhada. Então, por exemplo, em 34, a Copa foi na Itália. E a Itália ganhou porque o Mussolini estava lá, né? E os juízes iam apitar. A camisa da Itália não era azul, era preta. O lema, Vincere o Morire, né? 38, a Itália foi campeã de novo. E os juízes
foram coagidos quase, né? Então, um momento político fez a Itália ser bicampeã, né? Em 78, a Argentina, cabulosa, ganhou a Copa, né? Até hoje se fala que os peruanos venderam, né? O Brasil foi campeão moral nada, quem campeão foi a Argentina. O que se fala é porque a Argentina vivia na mais severa ditadura aí, talvez a pior ditadura, né? Toda ditadura é ruim, mas talvez a pior da América Latina. Então tinha uma ditadura, o general Videla era o ditador, e a Argentina ganhou. Momento político para tentar aliviar, né, a alegria da população. Então vários momentos aí, momentos políticos dos países interferiram e interferem no futebol. E aí você vai falar que não posso misturar? Está misturado agora no Catar, né? Está misturado na Rússia. A Rússia vive um momento político grave. As sanções, né? É engraçado. Por exemplo, o Irã devia ser expulso da Copa. Não foi expulso da Copa. A Rússia foi, né? Deixaram a Ucrânia jogar a eliminatória da Copa. A Ucrânia está aí fazendo guerra também. Os países que apoiam a OTAN de uma maneira geral na guerra estão aí jogando, tranquilo, né? A Arábia Saudita fez massacres no Iêmen e está aí. Então, quer dizer, é uma política suja, né? Do mesmo jeito que a FIFA é. A FIFA é uma organização suja, ela faz umas coisinhas bem mal feitas, né? Além de vender copas, vamos dizer assim, ditar regras para determinados países, determinadas situações, ela faz essas coisinhas aí. Tudo isso é um preâmbulo para dizer que eu não torcerei para a seleção brasileira, né? Fiz um texto no Facebook falando sobre isso, né? Porque eu acho que todo mundo torce para quem quer, acompanha quem quer. A Copa do Mundo é uma coisa muito presente na minha vida. Eu sempre assisti Copa do Mundo, sempre gostei de assistir Copa do Mundo, do mesmo que eu gosto de futebol. Eu torço pro Vasco. Quem não gosta, problema, né? Enfim, eu não encho o saco de ninguém torcendo pro Vasco. Do mesmo jeito, eu não vou torcer pro Brasil, não vou torcer para a seleção brasileira. Por quê? Bom, não vou torcer para nenhum país europeu. Então, resta-me os países sul-americanos, não vou torcer para o Brasil, e algum país africano, talvez, né, já que dificilmente um país asiático ou da América Central vá conseguir algum feito. O grande país africano que poderia ganhar, Senegal, sem o Mané não vai muito longe, né? Então, resta a América do Sul. Como eu não vou torcer para o Brasil, e o Equador é um time fraco, resta Brasil, Argentina, Uruguai. O Uruguai é um time um pouco mais velho e ninguém sabe o que vai bater lá. Resta a Argentina, que está jogando um bom futebol, então a minha torcida seria para a Argentina. Mas eu não sou o torcedor, não vou botar a camisa da Argentina, não sou aí agora com certeza. Se ela eliminar o Brasil, parabéns, né? Outra, a CBF é uma organização muito suja e, para mim, ela não me representa, ela não representa o futebol brasileiro, né? A CBF é uma organização que ela visa o lucro. Mas o futebol visa lucro. Pois é. Só que ela visa um lucro de uma maneira que não está legal, né? O futebol está definhando, o futebol brasileiro é mal organizado, mal gerido, mal feito, vamos dizer assim, e vive de uma exportação. Você copia os moldes europeus para fazer alguma coisa que não tá legal. E as pessoas estão nem aí, né? Hoje em dia você tem um acumulado de gente que é muito mais identificado com alguns times europeus do que com os times daqui do Brasil. Você apequenou vários clubes grandes. A preocupação da CBF não é dar uma moralzinha para o futebol brasileiro, né? Então, eu não posso torcer para a CBF, né? Tem vários casos aí aqueles casos de assédio moral, né? Assédio sexual, as moças da CBF também. E ninguém foi punido. Ninguém é punido na CBF, né, cara? O Ricardo Teixeira tá aí, ninguém é punido, não tem prisão, não tem culpa, não tem nada. Então é mal gerido. 12 jogadores jogam na Liga Inglesa, mais uma galera joga fora. Só tem 3 jogadores que jogam aqui no Brasil, dos 26. Dificilmente até os 3 vão entrar. Então não representa. Para mim não me representa, não representa o Brasil. Não vejo para que torcer para essa seleção. Mas por que você está torcendo para a Argentina? Não estou torcendo para a Argentina. Agora, se ganhar, eu não vou ficar triste. Vou ficar incomodado se o Brasil ganhar, né? Não gostaria que ganhasse. Enfim. E vamos falar de Copa, né? O que acontece? Eu separei aqui os grupos. Eu já fiz o meu bolão, né? Palpitei aqui todos os resultados. E vou falar um pouco de cada grupo e do que eu acho que vai dar, né? E as fases seguintes, né? E por que eu acho que nos cruzamentos pode ser assim ou pode ser assado. Eu não quero me estender demais, não quero fazer uma coisa muito longa, né? Para deixar salva. E vamos lá, grupo A,
Catar, Equador, Senegal e Holanda. A Holanda, desde sempre, né, ela joga um futebol muito ofensivo, futebol de muita movimentação, é um time que eu tenho muita simpatia. A camisa laranja também, bonita, né, e tudo. Então, eu gosto da Holanda, acredito que ela vai ser a campeã do grupo, passa em primeiro, né. O grupo também ajuda, né, então, Senegal, sem o Mané, difícil. Equador foi a quarta seleção a passar, né? Então é uma seleção fraca. E o Catar, apesar de ser anfitriã, está estreando em Copas, né? Houve um burburinho aí que o Catar tentou subornar a seleção do Equador. Putz, sério? Nossa, que coisa chata, hein? Não interfere em nada. Então, nesse grupo, eu acho que fatalmente Holanda e Senegal, mesmo sem o Mané, devam passar, né? Acho que o jogo mais impactante, né, o jogo mais emblemático, talvez mais difícil, mais bonito, seja justamente Senegal e Holanda. Senegal é a campeã africana da Copa de Seleções Africanas, então pode ser que faça um jogo muito bom. Vamos ver, né? Eu estou apostando aí na Holanda. Acho que ela até vai um pouco mais longe na Copa do Mundo. Grupo B. Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. Como se eu não visse isso, né? Por isso que eu sou contra a Copa do Mundo também, com 32 seleções. Se você pegar o futebol desenvolvido no Irã, é um futebol que não aparece, né? Apesar de dar trabalho nas Copas. País de Gales, é engraçado que passa-se muito pano para a Grã-Bretanha de maneira geral. Então, quando ela quer, ela se junta aos países de Gales e faz time. Quando ela não quer, ela não faz. Então é diferente, o negócio é bagunçado ali. De todo modo, a seleção inglesa joga com os melhores jogadores da Premier League. A Premier League é a liga de futebol mais cara e mais famosa do mundo hoje. Eu não gosto, mas o que tem muito dinheiro, então faz um futebol de muita correria, muito vigor físico, tem alguma habilidade, com certeza. Acredito que ela passe bem em primeiro. E aí, entre País de Gales, Estados Unidos e Irã, o Irã é um mero atirador, né? Franco atirador. Estados Unidos e País de Gales vão disputar essa vaga, embora eu acho que País de Gales deva conseguir. É um chute, né? Porque qualquer um dos três pode passar. Acredito que vão sofrer com a Inglaterra e depois eles vão disputar uma segunda vaga. Então, no meu palpiteco aqui, eu vou ficar com a Inglaterra passando em primeiro, País de Gales em segundo, e esse será o jogo decisivo, inclusive, né? O último jogo. A Inglaterra joga esse jogo dependendo da classificação, né? Eu acredito que ela sofra um bocado aí. Porque todo mundo que vai jogar contra o time favorito joga mais, né? Se esforça mais, quer aparecer mais, enfim. Irã e Estados Unidos repetem um jogo, né? Teve um jogo da paz um tempo atrás, agora vão fazer um jogo diferente. Vamos ver o que vai dar. Grupo C, grupo dos Los Hermanos Argentinos. Argentina, Polônia, México e Arábia Saudita. A Argentina é a minha favorita à Copa do Mundo, acho que ela vai passar, o Messi está em grande fase. A Polônia do Lewandowski pode ser que vá a algum lugar, né? O México se espera que ele sempre passe de fase, junto com a seleção brasileira que sempre passa de fase, mas cai logo nas quartas. Essa temporada eles não estão nem achando que vai passar, os próprios mexicanos, né? E a Arábia Saudita, não sei o que esperar, né? Eu gosto de futebol, mas eu não sou aquele cara que acompanha tudo do futebol, porque eu acho que perde um pouco. Então, se a Arábia conseguir algum feito aqui, vai ser um milagre, um zebrão, né? Então, para mim, Argentina e Polônia passam, Argentina em primeiro, Polônia em segundo, e o jogão vai ser Argentina e Polônia também disputando vaga, ou talvez já classificado, não sei, né? Acho que as duas vão conseguir ganhar os dois jogos primeiro, e talvez a Polônia já jogue aquele jogo de comadre, talvez, né? Enfim. Grupo D. Dinamarca, Tunísia, França e Austrália. A Austrália sempre joga um futebol muito feio, muito feio. Eu não sei para que a Austrália manda a gente jogar futebol, né? Eles batem muito também, não gostam, me incomoda. Tunísia fez uma Copa passada razoável, talvez, né? Deu um trabalhinho ali, mas não acredito que vá muito longe. Dinamarca e França são grandemente as favoritas. A França, todo mundo estava apostando muito que ela fosse. Ela tem muitos talentos individuais, né? Só que o conjunto já não era grandes coisas da outra Copa. E perdeu aí 3 grandes jogadores, né? Perdeu o Pogba, perdeu o Kanté
E hoje o Benzema foi cortado, ou seja, é uma linha, são 3 jogadores muito importantes no título passado. Então acho que a França está fora, né? Ela vai passar de fase, porque Tunísia e Austrália são times muito ruins, mas eu acho que a Dinamarca passa em primeiro e França em segundo, né? Então acredito nessa classificação. Benzema não joga, foi cortado hoje, né? Cortado hoje. Não recuperou da lesão, primeiro treino dele se machucou e tchau. Então acho que já era. O jogão vai ser França e Dinamarca, porque a França, mesmo sem esses jogadores, tem ainda bons jogadores que jogam no futebol inglês, francês, então tem um bom time, né? E é a seleção campeã, então não acredito que ela faça tão feio assim. Grupo E é o único grupo que envolve 2 campeões mundiais, né? Então Espanha e Alemanha estão nesse grupo, são os meus favoritos, né? Espanha, Alemanha, Japão e Costa Rica. Coitada da Costa Rica, né? Costa Rica faz um futebol até alegre, embora as eliminatórias na CONCACAF sejam muito fracas, mas ela faz um futebol alegre, um futebol de muitos gols e tudo, mas acho que não dá certo não. Japão é um futebol mais disciplinado, é um futebol que tem evolução, mas não tem renovação e pouco intercâmbio também. Então, acho que fica limitado aí. A Espanha é uma renovação, né? Muito jogador novo, que joga muito. E a Espanha tem uma curiosidade interessante, que a Espanha sempre coloca os melhores em campo, não interessa, ela vai jogar a Olimpíada, ela quer os melhores, ela joga, é uma diretriz do país, então tem muito jogador bom ali, talvez a inexperiência pese, mas é um futebol de correria, de muito toque de bola, eu acho que vai longe aqui a Espanha, mas Espanha e Alemanha é um jogo a se ver, né? A Alemanha fez uma renovação, ainda tem um time, vamos dizer assim, um pouco que não está totalmente desenvolvido, né? Não fez um bom papel na Euro, mas deve passar de fase. Então, para mim, Espanha em primeiro, Alemanha em segundo. Grupo F é o grupo da Bélgica, né? Bélgica, Croácia, Marrocos e Canadá. O Canadá fez um projeto de 8 anos, né, de 2 Copas. Então ele fez uma seleção para jogar essa Copa, para poder esses jogadores serem a base da Copa do ano que vem, né, a próxima Copa, a 23ª, né? Na próxima Copa serão 3 países a sediar. A Copa vai ser em 3 países, né? Se 2002 foi em Coreia e Japão, agora vai ser no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Vai ser uma palhaçada, né? Vou falar um pouco mais depois sobre isso. Ridículo. De qualquer maneira, o Canadá fez essa estrutura, conseguiu classificação, não teve tanta dificuldade, mas as eliminatórias da CONCACAF não são boas, mas ele não teve tanta dificuldade, conseguiu passar. O futebol está sendo desenvolvido lá, está se desenvolvendo e vai ser feito o mesmo que fez nos Estados Unidos. Em 94 foi o start e a Liga Americana se desenvolveu. No Canadá querem fazer a mesma coisa, né? Então acho que o Canadá, para a próxima Copa, talvez consiga incomodar. Nesse grupo ela não vai longe. Bélgica foi a 4ª colocada, né? E a Croácia vice-campeã. Então eu acho que esses dois vão pegar as vagas, né? O Marrocos, tadinho, deve ganhar, talvez ganhe do Canadá ou não. Na minha aposta aqui eu botei até que o Canadá ganhava de Marrocos, né? Então, para mim, a Croácia passa em primeiro e a Bélgica em segundo. Por quê? O time da Bélgica, apesar de ter eliminado o Brasil na Copa passada, é um time que está velho, né? Então, o Lukaku está mais velho, o De Bruyne e é o cara. De Bruyne é o cara do time, está mais velho também. Então, esse time envelheceu. E o ponto fraco dele, que era a defesa, não se renovou suficientemente. É uma defesa pesada, lenta. Acho que a Croácia, mesmo também tendo um time mais velho, tem mais valores ali no meio do ataque. Grupo G. Suíça, Camarões, Brasil e Sérvia. Por incrível que pareça, repetiu, né, a outra Copa. O chaveamento repetiu. Então o Brasil vai jogar de novo com a Suíça, de novo com a Sérvia. Mudou a seleção africana. Então eu acho que talvez agora o Brasil tenha problemas. Muitos dizem que é a melhor seleção brasileira de muito tempo e o trabalho do Tite está amadurecido. Eu tenho que concordar, o Brasil sempre é favorito, essa seleção tem muitos valores positivos, mas ainda, para mim, ainda depende muito do Neymar
E eu não gosto de uma seleção brasileira que não tenha um bom meio-campo, que tenha não tenha um bom toque de bola no meio-campo, não tenha o camisa 10, o camisa 8, né? Essa figura na seleção brasileira é do Everton Ribeiro, que é reserva, e do Coutinho, que não vai para a Copa. E quem assume é o Neymar. Então, depende do Neymar. O resto você tem um monte de garotos de 22, 21 anos que estão se firmando nos clubes europeus, estão jogando bem, decidindo até situações, mas muita correria e na função de pontas, né? Ainda assim o Brasil é favorito, embora eu particularmente estou chutando aí que não vai passar em primeiro não. Para mim a Sérvia passa em primeiro, a Sérvia ganha do Brasil na estreia e vamos ver, né? Suíça é um jogo difícil também, então não me surpreenderia se a Suíça aprontasse alguma coisa, mas a Suíça é um time que joga com muita retranca, né? As pessoas têm uma memória muito lá em 2010, quando a Suíça ganhou da Espanha no primeiro jogo, 1-0 e acabou. A Espanha naquela ocasião teve mais de 85% de posse de bola, né? E não conseguiu empatar ou virar o jogo, né? A Espanha foi campeã mundial. Agora, o Brasil talvez jogue com a Suíça numa condição de ter perdido o primeiro jogo. Então vai ser uma Copa complicada. Esse grupo não é molezinha, né, como muitos achavam. As pessoas comemoraram porque ninguém conhece a Sérvia não joga nada, a Suíça nunca ganhou nada, né, Camarões está desarticulado. A seleção de Camarões está tão complicada que assim, o presidente da Federação Camaronesa de Futebol é o Eto'o, ex-jogador de futebol de muito sucesso. Mas ele praticamente fez um catadão lá dos melhores jogadores, botou na seleção e vai jogar isso aí. O técnico nem sabia o nome do jogador. Então não acredito que o Camarões dê trabalho. E a vaga vai ficar aí, disputa entre os três, Suíça, Sérvia e Brasil. Acho que a Sérvia passa em primeiro e o Brasil em segundo. A ver. Esse é o meu bolão, né? Grupo H. O grupo H, ele tem uma coisinha bem complicada. É um grupo que eu chamo de encardido, né? Uruguai, Coreia, Portugal e Gana. Gana é uma boa seleção africana. A Coreia sempre faz uma presença boa no futebol, desde 2002, né, quando ela foi sede. Tem uma base boa. Funciona muito como o futebol do Japão, né? Um time que consegue montar um time razoável, mas não consegue a evolução desse futebol. Por conta da falta de intercâmbio, por conta de uma série de problemas, ao meu ver. Portugal é uma seleção nova, que tem muitos valores individuais, mas tem o problema do Cristiano Ronaldo e, particularmente, é como se o time e o técnico não dessem uma liga, né? O técnico quer que o time jogue para trás e o time quer jogar para frente. Então, eles têm que decidir aí. E o time do Uruguai, para mim, o time do Uruguai, a renovação feita na seleção uruguaia lá em 2006 com o Tabárez deu resultado em 2010. E desde então o cara era técnico. Então ele fez muita coisa, construiu muita coisa, mas o time envelheceu. E já na Copa passada ele fez um pouco de renovação, né, o Tabárez ainda, trocou de técnico. Imagina você ser técnico durante tanto tempo e trocar, né? E essa troca foi benéfica. O Uruguai conseguiu vencer os jogos necessários para se classificar e tem essa renovação. Só que não tem renovação total. Então, por exemplo, o ataque ainda depende do Suárez e do Cavani, mas o Suárez, ele está ali como se fosse o papel do Daniel Alves da seleção brasileira. Ele está ali para fazer aquela social, fazer aquela molecada, juntar, dar um espírito de grupo legal, ter a raça uruguaia. O Uruguai é classicamente reconhecido por uma catimba, né? E tem bons valores. Então eu acho que o Uruguai consegue aí passar em primeiro desse grupo, ganhando de Portugal, inclusive, né? Então, no meu bolão, Uruguai em primeiro, Portugal em segundo. Isso é o que todo mundo acha que é o contrário, né? E se o Uruguai passar, muita gente nem aponta o Uruguai passando. Eu aponto porque eu gosto do futebol sul-americano, né? CR7, 37 anos, um pouco velho para jogar. Não. O físico dele é perfeito, né? Ele jogaria em qualquer clube no alto nível. Só que o problema do Cristiano Ronaldo é não aceitar mais a reserva e ele ter que jogar numa situação. Ele lembra muito o Romário. Romário no fim de carreira, né, da metade para o final da carreira, Romário jogava em times onde assim,
vai ter que jogar para eu resolver. E os times que se adaptaram a essa realidade fizeram o Romário jogar, e o Romário foi artilheiro. O Romário foi campeão no Vasco em 2000, já velho. Então, é muito de você conseguir fazer um esquema para o Cristiano Ronaldo jogar. Eu não sei se a seleção portuguesa quer fazer isso, né? Com certeza, depois da Copa ele vai ter muito problema para jogar, porque ele brigou lá no Manchester United, onde ele estava, que ele estava sendo reserva, não estava gostando. O time não vai jogar para ele, e nenhum time que hoje disputa a Champions League vai cometer esse erro de jogar para o Cristiano Ronaldo. Você tem que adaptar um time todo, então os times não vão fazer isso. Eu acho que a seleção portuguesa talvez não faça. O carisma do Cristiano Ronaldo não é alto o suficiente para jogarem para ele. Eu acho isso um problema. Então Portugal talvez se enrole por conta disso, né? Segunda fase. Já sabemos aqui quem vai passar e quem não vai, e os confrontos são os mais diversos. O chaveamento ficou bem diferente, né? Então, no meu chaveamento, né? Eu fiz uma colinha aqui, tá o papelzinho aqui, eu tô lendo aqui. Então, no meu chaveamento, vou começar de cima, de baixo, independente, né? Portugal e Sérvia, né? Olha aí, Portugal e Sérvia já é o primeiro, um dos jogos aí da oitavas de final, né? E aí Portugal, se passar no grupo, né? Ele tem mais qualidade técnica para enfrentar uma seleção sérvia. E aí eu acho que o Portugal ganha da Sérvia, né? No meu bolão. Tudo isso aqui são pitacos, né? Eu estou aqui lendo pitacos e fazendo meu bolão. Se vai dar isso aí ou não vai, estou nem aí, né? É um chute, conjecturas, né? Se eu acertar, eu faço um corte disso aqui e falo, eu já sabia. É isso, dia 20, as primeiras horas do dia 20 de novembro, começando a Copa, eu falei. Então, para mim, Portugal ganha da Sérvia, né? Nesse embate aí. Tem mais qualidade. A Sérvia vai vir empolgada, né? Mas Portugal, é o que eu falei, o técnico ele joga mais retranco, ele segura mais o time, então ele tem condições de segurar uma retranca. Já, você está sendo incoerente, está falando que, não vai ganhar de Portugal e vai ganhar da Sérvia. Não vai ganhar do Uruguai. Por quê? Porque o Uruguai joga na catimba e o time é para jogar para trás, mas quer jogar para frente. Então não me surpreenderia o Uruguai ganhar. Já com a Sérvia, não sei se a Sérvia sabe jogar contra um time que vai se defender. Então, para mim, Portugal passa. Bélgica e Espanha. E aqui está a outra morte do futebol, né? O time belga é um belíssimo time. É o time que ganhou do Brasil, gente, né? Só que, quando você olhou para a Eurocopa, não foi tão bem sucedido. Como eu falei, o time está velho. E é uma competição de tiro curto. Então, eu não acredito que a Bélgica vá muito longe nessa Copa. Tem gente colocando a Bélgica campeã, alguns amigos, né? Mas chute é para todo mundo, né? Então, entre Bélgica e Espanha, eu acho que a juventude da Espanha surpreende os velhinhos belgas. Então, a Espanha passa e vai pegar justamente Portugal na próxima fase. França e Argentina é pontuado muita gente colocou esse confronto aqui, né? França e Argentina. E aí, de novo, a Argentina numa excelente fase e a França nem tanto. Então, eu acho que da Argentina, né? Entre a Argentina e a França, eu acho que da Argentina. A França, essas perdas, eu não sei. O Deschamps é o técnico que consegue mexer com o material humano e a França joga num estilo quase retranqueiro, aproveitando as opções de contra-ataque, a velocidade de Mbappé. Só que dependia de um guardião no meio-campo, que era o Kanté, de um articulador do meio-campo, que era o Pogba, e de um finalizador como o Benzema. Perdeu isso aí. Vai se reconstituir? Vai. O Griezmann está lá, o Mbappé está lá. Se vai dar certo ou não, não sei. Eu não acredito que desta vez a França ganhe da Argentina, para mim da Argentina. Esse confronto foi o confronto de quartas de final, se não me engano, da Copa passada. E a França ganhou, justamente na força física. Mas a Argentina não era essa Argentina. A Argentina está muito bem, invicta muitos jogos. País de Gales, que passou naquele grupo da Inglaterra, na mamata, vai pegar uma Holanda. A Holanda vai atropelar, né? Vai passar por cima, na minha opinião. E aí, a Argentina, que saiu da França, vai pegar agora a Holanda, né, na próxima fase. Esse é um chaveamento lá que se encaminha aí muito forte.
grandes jogos, né? Grandes jogos. Acho que vai ser show de bola essa Copa. Depois a parte do Brasil, né? O lado de cá do Brasil. O Brasil vai pegar o Uruguai, logo de cara. E aí, muito dificilmente o Brasil vai perder para o Uruguai. Eu não acredito. Acho que o Brasil consegue ganhar do Uruguai pelo motivo de sempre ganhou, né? Vem ganhando há muito tempo e é o que eu falei, a catimba uruguaia, desta vez contra o Brasil, não tende a funcionar. O sistema ofensivo uruguaio é muito pouco limitado e, com certeza, os zagueiros brasileiros, a parte defensiva do Brasil é muito bem postada. Então, o Soares ou o Cavani, os dois não vão ter essa chance toda, né? Times que se apequenam à frente do Brasil tem muito problema para ganhar. E numa competição mata-mata, eu acho que não dá certo, não. Então, o Brasil passa, né? Mas, se passar, pega o vencedor de Croácia e Alemanha. Lá vem eles de novo! A Alemanha, foi o que eu falei, né, na apresentação, a Alemanha vem com um time que teve uma reformulação, né? Tem alguns remanescentes da Copa de 2014, que ganharam do Brasil, o Miller está lá, e ela tem um mix para jogar muito bom. Dá para fazer muita misturinha. A reformulação foi bem feita. Ela deve ganhar da Croácia com relativa facilidade. O time da Croácia é mais velho, né? Vai ser um jogo muito bom, Alemanha e Croácia, mas eu acho que a Alemanha passa para pegar o Brasil, né? Alemanha e Brasil na próxima fase. Polônia e Dinamarca. A Polônia é o Lewandowski, né? A Polônia é Lewandowski. Vai pegar a Dinamarca, que vem embalada. Embalada, por quê? Porque veio do grupo da França. Então a Dinamarca passou pela França e agora pega uma Polônia. Então a Dinamarca passa, né? Senegal e Inglaterra. É uma carne assada, né? Uma carne assada. Senegal passou as duras penas na primeira fase, como eu previ aqui, o oráculo, né? Tá sem o Mané, e o time sem o Mané é responsável por quase 60% das ações ofensivas do time. Sem o Mané eu não sei como é que o Senegal chegará na Copa, mas é uma seleção campeã africana na Copa das Nações, né? Então não devemos deixar de lado, mas o intercâmbio é pouco, mas a maioria dos jogadores joga na Europa, então... E a Inglaterra, né? Muita velocidade, muita movimentação. Você olhar, qualquer pessoa que assistiu o Campeonato Brasileiro, pega um jogo do Campeonato Brasileiro, assiste, né? Depois pega qualquer jogo da Premier League. Parece que é outra coisa, porque os caras correm demais, é muito mais intenso, é muito mais velocidade, e é por isso que eu acho que o Brasil está errado em copiar esse tipo de formato, né? Esse futebol intenso, assim, com muita intensidade, eu não consigo ver isso como sendo uma única solução. Do mesmo jeito que eu não achava que a solução era o tiki-taka da Espanha em 2010, aquela seleção maravilhosa que encantou o mundo, tendo 70%, 80% de posse de bola, naufragou na Copa seguinte de maneira humilhante, porque é um futebol que, para mim, não é para todos, né? Funciona muito bem lá para eles e tudo, enfim. Senegal e Inglaterra, a Inglaterra passa para pegar a Dinamarca, né? E aí chegamos aqui nas quartas de final. Quartas de final, aí só tem jogo bom. Aí você pode escolher a hora, 7 da manhã ou 1 da tarde, sentar, né? Então terei café, sempre café, para assistir os jogos 7 da manhã. E 1 da tarde, vou até almoçar mais cedo talvez, para poder assistir os jogos 1 da tarde. Aí só jogão, né? Só jogão. Portugal e Espanha, o clássico ibérico. A Espanha vai passar por cima de Portugal sem chance. Eu acredito que a Espanha tem aí uma juventude, né, muito boa. Tem muita revelação no time de Portugal. Tem, mas a Espanha é melhor. O conjunto passa a ser melhor. Então, Portugal e Espanha, a Espanha passa. Isso já para as semifinais, né? São as quartas de finais. Quem passar vai para a semifinal. A Espanha passa por Portugal. Outro jogo é Argentina e Holanda. E aí vai ser, para mim, o melhor jogo da Copa, o jogo mais esperado, que eu estou mais ansioso é esse da Copa, né? Para mim esse será o grande jogo, aquele jogo que vai parar, vai ser um negócio doido. Eu acho que a Argentina passa. A Holanda sempre teve um time muito ofensivo, mas a Holanda bate muito. Ela é muito ofensiva, ela tem pontas, ela se comporta de maneiras diferentes, mas eu acho que o Messi vai estar imparável nessa Copa. E o Di Maria está muito bem. Então acho que a Argentina passa para disputar a semifinal com a Espanha. Brasil e Alemanha, lá vem eles de novo.
O Brasil perde para a Alemanha de novo. Só que não, 7-1, né? Não vai ser 7-1. Agora, talvez 1-0, 2-0, só para botar ali os pingos nos is, né? E o Brasil parar com esse ufanismo, com essa dependência de Neymar, com essa coisa toda, né? A Alemanha é um time frio. E os times frios, eles têm vantagens quando jogam com times tão, vamos dizer assim, emotivos. O brasileiro ainda é muito emotivo. Ah, mas o argentino também é, latino também é. Pois é, só que os argentinos, a maioria deles já está muito mais naturalizado. Sem contar que na América Latina, os argentinos são emotivos, mas eles são descendentes diretos ou de espanhóis ou de italianos. É uma coisa um pouco mais branda, já que eles jogam lá há muito tempo. Aqui não, aqui o negócio ferve. Eu não duvidaria de Neymar expulso no grupo, na primeira fase da Copa, né? O Casemiro já foi expulso algumas vezes. O Casemiro é um volantaço, um jogadorzaço, mas já foi expulso. Então, existe o quesito emocional. Os alemães são frios. Os alemães têm meio campo, têm uma boa articulação, vão engolir o meio campo. Eu ouvi uma análise bem superficial, aquele pocket que vai lá em cima assim. No 7-1 do Brasil, o Luxemburgo estava numa das cabines de rádio. E aí, quando saiu a escalação, que tinha Bernard na escalação, o Luxemburgo falou, perdemos o jogo, porque você perdeu o meio campo. E é o que vai acontecer contra a Alemanha. A Alemanha vai tumultuar o meio campo, vai tomar conta do meio campo, e a velocidade dos pontas não vai adiantar de nada, né? Então, sinto muito, o Brasil perde para a Alemanha de novo. Dinamarca e Inglaterra, outro jogaço. E aí, onde os ingleses, essa coisa de você jogar sempre na intensidade, falha. A Dinamarca a Dinamarca vem com gerações diferenciadas, né? Era a Dinamarca em 86, 90 ela brilhou de novo, depois ela apaga, e aí tá aqui de novo. Então eu acho que a Dinamarca passa muito na raça, né? Talvez até ali, apagar das luzes, sei lá. E aí temos as semifinais. As semifinais com 3 europeus e 1 sul-americano, que é a minha torcida, né? De um lado, Espanha versus Argentina, do outro lado, Alemanha e Dinamarca, né? Argentina e Espanha, jogão também, outro, claro, mas semifinal de Copa, né? Semifinal de Copa já está no final ali, então, Então, a Argentina ganha e passa para a final de novo. A Argentina finalista da Copa, Messi arrebentando e tudo, Di Maria, aquele povo todo ali, Depou. E do outro lado, Alemanha e Dinamarca. Eu estou colocando aqui Dinamarca. Para mim, a Dinamarca chega a uma final de Copa, né? Pela primeira vez. Vencer os alemães é uma coisa... Isso tem uma coisa lá de 94. Em 94, a Alemanha ficou de fora justamente porque perdeu para uma desconhecida Bulgária, né? A Bulgária eliminou a Alemanha, gols de Letkov. Isso na Copa de 94. Então, não é uma coisa surpreendente. Então, eu acredito que a Dinamarca vai passar pela Alemanha e fazer a tão sonhada final no dia 14 de dezembro, Argentina e Dinamarca, a Argentina ganhando o jogo, a Argentina campeã. Mas os argentinos são muito babacas, eu também acho, a torcida argentina é babaca, os caras são. Só que, deixa eu olhar para a Europa, né? Eu olho para a Europa e eu vejo um monte de país babaca. E aí? Por que eu vou torcer para um país europeu babaca e não para um país sul-americano babaca? É isso, né? Então, você olha, vai lá. Se você for pegar friamente, a letra fria, né? A letra fria, eu torceria para um time africano, torceria para Senegal sem problema nenhum. Não tem como, né? Senegal não vai conseguir passar de fase. Então, que vença o sul-americano. São 22 Copas do Mundo, né? 21 Copas do Mundo. Nas 21 Copas do Mundo, são 12 vitórias europeias e 9 vitórias dos sul-americanos. Sendo que as últimas 4 foram vencidas por europeus. Então, para mim, está na hora, né, do argentino ganhar. Além do que, o Brasil tinha sido, até 2010, a única seleção que ganhou fora do seu continente. Então, em Copas do Mundo que eram no Brasil, nas Américas,
os sul-americanos ganharam. Em competições na Europa, os europeus ganharam, né? Por conta de clima, adaptação, etc, etc, etc. Em 2002, o Brasil ganhou lá na Ásia, né? Em 58, o Brasil foi lá na Europa e ganhou o primeiro título do Brasil. E aí, em 2010, finalmente, uma seleção europeia ganhou fora dos domínios europeus. Foi a Espanha que ganhou na África do Sul. Somente quem repetiu isso foi a Alemanha em 2014. Veio aqui ganhando o Brasil. Naquela ocasião, eu já torcia contra a seleção brasileira, porque eu achava uma palhaçada o Brasil ter sido escolhido como sede, né? Para mim também teve compra de voto, mas naquela ocasião eu torci para a Argentina para que não ficasse isso, né? Uma coisa é muito ruim você ter os europeus dominando tudo, né? Então eles compram os melhores jogadores, eles compram, o dinheiro compra tudo, né? E aí eles ganham na imposição financeira. Eu acho isso muito ruim para o esporte como um todo. Se você tem algum time que é muito superior aos outros, você não tem competição. O maior exemplo disso é a Bundesliga, né, o campeonato alemão. O campeonato alemão, o Bayern de Munique tem 10 títulos seguidos. Sério, que alguém acha interessante o campeonato alemão? O pessoal assiste porque gosta de futebol, mas o campeonato em si não tem interesse algum, né? Todo mundo sabe que quem vai ganhar o campeonato é o Bayern de Munique de novo. Então, para mim, tem que quebrar essa hegemonia. Essa hegemonia só pode ser quebrada por um sul-americano. Uma vez que eu não quero torcer para o Brasil, porque eu acho que é uma seleção da CBF extremamente, série de motivos. Viva a Argentina, viva Messi, né? E essa é a minha análise, né? Se vai dar tudo errado, tá tudo bem. Se vai dar tudo certo, que bom. Hoje é dia 20, é dia da consciência negra. Então, eu podia estar fazendo uma live sobre consciência negra, mas o dia de amanhã eu vou estar envolvido com a prova do Enem. Então, são muitas coisas, muitas emoções. Então, eu, para relaxar, resolvi fazer aqui essa live, registrando os meus palpites e falar um pouco de Copa do Mundo, futebol, que eu gosto, né? Um hobby. Quem teve por aí, né? BG Sem Fronteiras, André Bevilacqua, quem mais? Flavinha, Moniquete, Fine, Wine tá aí também, Ericão. Quem acompanhou, beleza? Obrigado por ter dado uma olhada. Eu vou deixar salvo aqui, né, no Instagram e vou colocar uma foto que é justamente um olhar uma imagem bem bacana de cartas de Magic, que eu sou jogador de Magic, né? É uma imagem bem bacana sobre um olhar sobre essa Copa do Mundo, né? Chega, né? Essas Copas do Mundo teriam que ter mais bom senso, né? Porque você fazer uma Copa no Catar, cara, é um país que não respeita ninguém. E aí, só o dinheiro mesmo? Pô, é um balde, né, a qualquer espécie de bom senso e razoabilidade se fazer uma Copa do Mundo num país desse. Mas foi escolhido, tá aí, vai jogar, todo mundo vai parar para assistir. E minha opinião, só para finalizar, é que essa é a grande última Copa, né? Essa é mais motivo para eu não torcer para o Brasil, né? É a grande última Copa. A Copa que vem vão ser 48 times. Aí, bicho, é quase que um bingo, né? De 27, a equipe 27 ganhou. 48 seleções. Quer dizer, não tem necessidade. Você vai fazer uma Copa do Mundo inchada em 3 países. Imagina o que é você jogar na Cidade do México e depois o segundo jogo ser lá no Canadá, né? Pô, não dá, é muita palhaçada. E a grana, você vê que é grana. Os caras têm muito dinheiro, vão fazer lá. Não podia fazer só nos Estados Unidos? A Copa de 94 não foi só nos Estados Unidos. O México já fez 2 Copas do Mundo, não pode fazer só no México. O Canadá não tem condições, não tem nem campo para isso tudo, né? Mas quer fazer. Então, 48 seleções, vai ficar uma porcaria, né? Imagina, 16 grupos com 3 times e naquele grupo passam 2. São 3 jogos só e passam 2. Nessa Copa do Mundo teve aquela brincadeirinha ali, o Catar teoricamente deu grana para a seleção do Equador. Cara, o Catar está dando grana para o Equador simplesmente facilitar a vida e ele não perder na estreia, porque será a primeira vez que uma seleção anfitriã perde. Claro, é a primeira vez que eles jogam a Copa do Mundo. O Catar nunca jogou a Copa do Mundo e nem iria jogar. Está jogando porque é país sede. Aí está tentando dar grana para o Equador para facilitar o jogo, para pelo menos empatar. Bicho, se rola grana para você empatar, que dirá na próxima Copa com 48 seleções. 48 seleções devem ter, por exemplo, 2 países da Ásia, não da Oceania.
Então, uma Nova Zelândia da vida e um outro paizinho de lá qualquer. Não, paizinho, não estou menosprezando o país, estou menosprezando o futebol daquele país. Imagina, aqui na América Latina, você tem 4 vagas e uma da repescagem, você vai ter 7. 7 países, não tem nem como. Né? Você vai juntar aí Brasil, Argentina, Uruguai, Equador, Colômbia, Chile, bota mais o que? Venezuela, sabe? É muito país, muita coisa ruim. CONCACAF, vai ter o Panamá, vai ter Costa Rica, vai ter Belize, sei lá, Belize quase vai. Né? Então, quer dizer, é muito ruim você fazer uma Copa inchada. Então, essa, para mim, é a última Copa. E, para dar uma piorada, não é que eu sou pessimista do futebol, nem da Copa do Mundo, mas é porque, realmente, né, a Copa do Mundo, como a gente conhece, a disputa, ela vai perder o interesse. Com muito time, ela perde um pouco o interesse. Ah, mas todo mundo vai ver, mas ela perde o interesse por quê? Porque a Copa fica diluída. Tem muito time ruim, tem muito jogo ruim. Tem jogo ruim. Aqui eu apontei, tem alguns jogos ruins. O grupo do Irã aqui, Irã, País de Gales, Estados Unidos, esses 3 aí são 3 jogos horrorosos. Não acredito que vai sair jogo bom disso não. Né? Mas tem muito jogo ruim. Aí perde interesse. Vai ter aquele estádio vazio que está dando dinheiro para você assistir. Vai lá assistir Guatemala e Belize. Muito ruim. Além disso, a UEFA, ela briga com a FIFA direto, e a UEFA já tentou sondar se não poderia fazer, por exemplo, uma Eurocopa convidando o Brasil e a Argentina. Pô, pelo amor de Deus. Se o Brasil aceitar isso, aí realmente é para queimar a camisa da CBF, é uma palhaçada. Pô, vocês não fazem Copa América aí todo ano? A Copa América não é ruim? É ruim, mas é uma Copa América, são os países daqui. Respeita. Né? Respeita o nosso calendário, as nossas particularidades. Não, pô, faz o seguinte, ao invés de jogar isso aí, vem jogar aqui. Faz uma Eurocopa, pega 14 países europeus, que são os melhores países europeus ali, que vai jogar uma seleção, vai jogar os 14, e vai chamar Brasil e Argentina. Quer dizer, você fez uma Copa do Mundo diminuta, com 16 times, convidou Brasil e Argentina, que são os 2 melhores aqui da América Latina. E o Brasil é capaz de aceitar. Quer dizer, você esvaziou a Copa do Mundo, já que você tem uma Eurocopa que vai ter Brasil e Argentina disputando. Palhaçada, né? É isso, gente. BG Sem Fronteiras, brigadão, valeu. Vou postar aqui. E é isso, né? No final da Copa eu faço uma outra live só para mostrar, ó, eu falei, ou então, ó, realmente eu não entendo nada de futebol, não entendo bolhufa de futebol, mas dou meus pitacos aqui como todo mundo, né? Boa Copa para todo mundo aí, fiquem bem. Amanhã eu vou fazer provinha, vou chegar em casa, eu tô sabendo como é que foi, né? Se o Catar perdeu pro Equador ou não. Valeu, gente. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.